Arcanjo. A palavra arcanjo vem do grego arcangelos, que significa anjo principal, ou chefe dos anjos. É um termo que descreve uma posição de liderança entre os anjos no contexto do cristianismo. O posto de arcanjo é ocupado por apenas um anjo no registro bíblico. Portanto, esse anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel, e esse nome levanta uma pergunta: quem é como Deus? 3 grandes missões do anjo Miguel. A primeira missão do arcanjo é defender o corpo de Moisés. Miguel é provavelmente o ser angelical mais conhecido mencionado na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas qual é o papel específico desse cargo para ele? O que ele já realizou? Quais são suas responsabilidades e como ele se encaixa na hoste celestial que Deus reuniu? Deus escolheu não nos revelar muitas informações sobre os eventos que levaram à morte de Moisés. Deus deu a ele uma visão da terra prometida, mesmo que fosse impossível para ele pisar lá. Moisés contemplou a terra prometida enquanto estava no topo do Monte Nebo, que faz parte de uma cadeia de montanhas conhecida como Peace Cove. Esse pico está localizado no que hoje é a moderna nação da Jordânia. Moisés não foi permitido entrar na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Judas 9 descreve uma ocasião em que Miguel, o arcanjo, estava em conflito com o diabo em relação ao corpo de Moisés. Parece que houve uma disputa em relação ao corpo de Moisés, e Judas indica que Miguel, o arcanjo, triunfou nesse conflito, apelando à autoridade do Senhor e dizendo: "O Senhor te repreenda." Em resposta à outra parte, no entanto, não está totalmente claro por que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés em primeiro lugar. Algumas pessoas acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como objeto de adoração, para tentar Israel a se envolver na idolatria. A segunda missão do arcanjo é lutar contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é mencionado apenas em Daniel 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é provavelmente uma referência a um ser espiritual malévolo que governava a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra e entrou em um período de 3 semanas de luto, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel, conforme registrado em Daniel, capítulo 10, versículos 10 a 14. Então eis que veio um ser com aparência de homem e pôs-me de joelhos e disse-me: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. E levanta-te no teu lugar, pois fui enviado a ti agora. E quando ele falou essas palavras comigo, levantei-me tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, pois eu tinha ficado ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois a visão diz respeito aos dias que ainda estão por vir. Aqui temos discernimento sobre a guerra no reino espiritual. Daniel havia estado orando e jejuando por 3 semanas, e o anjo havia sido enviado desde o primeiro dia. Em resposta, no entanto, o anjo havia sido atrasado por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que o opôs durante 20 dias, durante todo o período em que Daniel estava jejuando e orando. Na verdade, o príncipe demoníaco da Pérsia tinha um poder incrível, ao ponto de que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudá-lo. Em Judas 9 aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo foi capaz de alcançar Daniel devido à sua força. Um anjo esclarece como os últimos dias dos judeus se desdobraram na visão final de Daniel. O grande príncipe Miguel, que protege os filhos do seu povo, surgirá nesse momento. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. A Bíblia não diz o que significa proteger, mas é muito claro que Miguel tem responsabilidades especiais em relação a Israel. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21, e Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele é chamado de príncipe dessa nação. Ao lermos a história antiga e moderna, eu acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas, capítulo 1, versículo 9, demonstra sua confiança no poder do Senhor. Os anjos justos são classificados e se submetem à autoridade.
considerando a força de Miguel Arcanjo. Sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa anjo de mais alto posto. A maioria dos anjos na Bíblia é retratada como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendendo, lutando ou resistindo a espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que se segue nos capítulos 11 verso 12. Mas ainda havia mais conflitos angelicais por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia, e, em seguida, informou a Daniel que o príncipe da Grécia estava chegando. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em conflito com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual, onde não pode ver a batalha. Terceira missão do arcanjo, a guerra no céu. Uma guerra irrompe no céu com Miguel e seus anjos de um lado, e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram e já não se encontrou lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi lançado à terra juntamente com seus anjos. O dragão é completamente derrotado a ponto de perder sua posição, e ele e seus seguidores são lançados à terra. No entanto, este não é o seu destino final. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma terrível notícia para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é curto e decidiu derramar sua fúria o máximo possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora esteja certamente caminhando para lá. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão Satanás e o lançam à terra enfurecido. Satanás parte para travar guerra contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantém firmes em seu testemunho sobre Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Então o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Confronto é algo necessário, embora ninguém o aprecie, mas precisa ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Convido você para assistir ao vídeo. Quem é o Espírito Santo? Uma exploração profunda sobre a terceira pessoa da Trindade. Este vídeo traz revelações fascinantes sobre o Espírito Santo e seu papel fundamental em nossas vidas.